Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. E a gente está aqui hoje mais uma vez com Estudos Mostram. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre um estudo que não é de neurociência, mas que é baseado em dados de neurociência. E eu quero poder mostrar essa associação hoje para vocês. E um estudo muito importante de um assunto que eu tenho falado muito aqui para vocês, que é burnout, esgotamento, fadiga mental, diagnóstico, tratamento. Será que isso é uma pseudodoença? Será que não é? Então, eu trouxe um ensaio aqui de um estudo hoje para vocês, para que a gente possa falar sobre esse assunto, tá? Vamos lá? Então, vocês já sabem, como esse é um vídeo que eu estou aqui para o meu tempo, gravo. Compartilha, comenta aqui, mostra para as pessoas que você acha que querem aprender sobre esse tema. Me deixa aqui suas perguntas, que se eu puder, irei respondê-las. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre esse estudo que está aqui na tela para vocês. A Clinical Perspective on Burnout, Diagnosis, Classification and Treatment of Clinical Burnout, or Burnout, né? Vai depender de como que vocês chamam, tá? Então, é esse o estudo aqui que a gente vai falar. Esse é um estudo que foi publicado em 2021. É um estudo, na verdade não foi um estudo, ele é um ensaio, ele é um artigo de opinião publicado por um dos autores que estuda muito esgotamento e estuda muito as questões psicológicas e fisiológicas entre trabalho e não trabalho, a psicologia organizacional e a psicologia clínica, e é muito interessante porque é exatamente o que eu faço, esses dois trabalhos. E esse estudo aqui é uma das coisas que, para quem me segue, ó, eu falo há muito tempo, eu falo isso para os meus alunos há muito tempo. Quando eu fiz uma revisão bibliográfica sobre esgotamento, eu falei sobre isso, eu tenho aulas gravadas sobre isso. Então, eu achei interessante trazer aqui para vocês hoje essa perspectiva de esgotamento dentro da clínica e dentro da empresa. E qual é o estudo que a gente tem que nos faz pensar um pouco diferente, tá? Então, como sempre, gente, esse daqui não é um estudo como qualquer estudo, não só da neurociência da vida, ele não é um estudo que a gente pode dizer que é categórico. Esse é um estudo que o autor ele traz para discussão a seguinte questão. A discussão, o objetivo desse autor nesse estudo é falar assim: será que as evidências que nós temos sobre como o burnout ou o esgotamento ou a fadiga mental funcionam, será que essas evidências já não seriam suficientes para a gente tratar isso como um distúrbio psicológico? Essa é a primeira questão que ele traz. A segunda, porque hoje ele é relacionado ao trabalho e ele não está no DSM-5, né? A outra coisa que ele traz é: será que a maneira com que nós tratamos clinicamente é diferente? E a outra questão que ele traz é: existe diferença do burnout relacionado ao trabalho e o que não é relacionado ao trabalho, esgotamento, fadiga mental? E vamos começar então a falar sobre este estudo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de volta e eu vou trazendo aqui para vocês algumas perspectivas, tá? Bom, o autor vai trazendo aqui primeiro, ele tentou deixar para a gente elucidado quais são os estudos nos quais ele se baseou para falar isso, e obviamente muitos são dele mesmo, tá? É ele mesmo que pesquisou. A primeira coisa que ele traz aqui é a questão do burnout e do clinical burnout. Então, qual que é a diferença entre aquele paciente que vai para consultório psicológico, tratar esgotamento e fadiga, e qual é a diferença desse paciente que tem um diagnóstico hoje aqui no Brasil pelo CID-11, de burnout relacionado ao trabalho, né? E aí o que ele começa trazendo é que, ó, a definição do clinical burnout é geralmente baseada no critério de estar relacionado ao trabalho, né? E esse critério traz um estresse persistente, reclamações persistentes de estresse, de fadiga muito grande, depois de qualquer esforço mental que a pessoa fez, ou que persistem de uma maneira muito estressante, de uma maneira complicada dentro no corpo e dentro da mente da pessoa, podendo trazer insônia, déficit cognitivo, dor, palpitação. Ah, não, esse aqui é o segundo, ó. Então tá, calma.
e body weakness, exhaustions after minimal effort, e depois de um pequeno mínimo esforço. A segunda questão, pelo menos 4 dos sintomas: insônia, déficit cognitivo. É difícil para mim ler em inglês, falar em português, que é assim tão rápido, né? Insônia, déficit cognitivo, dores, palpitações, problemas gastrointestinais, sensitividade a som ou à luz. Então, pelo menos ter 4 desses. Isso daí ele está trazendo pelo CID, o ICD-10, que é deles lá, né, da Europa. Essas complicações e sintomas, que é o 3, tem que estar presente quase todos os dias, ou, né, todos os dias, por no mínimo 2 semanas. E tem que ser provindas de fatores psicológicos estressantes, né, que estão presentes há mais ou pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. E o quinto é levando a um prejudicar na vida e no trabalho da pessoa, a um estresse que seja clinicamente relevante, tá? E aí o que ele vai trazendo nesse estudo aqui, que eu acho muito importante para falar para vocês, é que aqui, ó, vamos falar aqui, é que a primeira coisa que ele fala é que, assim, ó, nos estudos de psicofisiologia, que são os estudos, inclusive, da minha área de neurociência que eu fiz, são os que eu mais estou habituada, inclusive, a manusear, ele diz assim: psicobiologicamente e no sistema nervoso, não existe essa diferença. Se a pessoa está com um estresse crônico, o sistema, a gente já tem alguns dados aí de estudos de neurociência e de biologia, dizendo que pessoas que estão com esse diagnóstico de estresse crônico ou que passam por muitos estresses crônicos, elas têm algumas questões, elas têm um cérebro em um funcionamento diferente. Um cérebro que ele está assim, atrasado no processo, um cérebro que não consegue regular a emoção, um cérebro que está produzindo muito cortisol, mais do que as pessoas que não estão com estresse crônico. Então, o cérebro dessa pessoa está diferente e as reações fisiológicas dela também, principalmente as reações fisiológicas de recuperação. Então, a pessoa passa por uma situação qualquer de estresse e o batimento cardíaco dela demora mais a voltar ao normal, às vezes não voltando ao normal, quer dizer que ela não saiu daquela reação. A mesma coisa com a sudorese, a mesma coisa muitas vezes até com a própria frequência respiratória. Então, biologicamente, não existe diferença entre estresse crônico relacionado ao trabalho e o estresse que não é relacionado ao trabalho, né? O sistema nervoso não faz essa diferença. E essa é uma das primeiras questões que ele traz, né? Poxa, se a gente já sabe por estudos que isso não está só relacionado ao trabalho, por que a gente ainda está lidando com burnout? Com algo que está só relacionado ao trabalho, né? Como uma questão ocupacional, e que a gente sabe que não é, né? Pelo menos através desses dados biológicos. E aí ele traz a questão da importância dos dados biológicos, né? Para que a gente consiga fazer qualquer análise de diagnóstico ou qualquer análise, que eu digo assim, acadêmica de diagnóstico, para que a gente consiga entender que alguns diagnósticos não são só clínicos, né? E que a grande maioria hoje dos diagnósticos de fadiga mental que nós temos, eles são só questionários que a pessoa responde. Então, só o questionário, se o cérebro da pessoa que está estressada não está conseguindo ter uma cognição funcionando da maneira que deveria, será que ela vai responder esse questionário? A gente pode confiar 100% nesse questionário? E para quem já viu meus vídeos aqui, a gente já sabe que a gente não pode confiar 100% em nenhum questionário, porque todos passam por um filtro muito individual, né? Por mais que eles sejam validados e tudo, depende do estado mental da pessoa naquele momento. Então, ele vai trazendo esses questionamentos, né? E, obviamente, esse é um artigo que vai ter muita gente falando mal desse artigo, porque ele traz questionamentos que colocam o dedo na ferida de muitas pessoas da área da psicologia, inclusive da psiquiatria, que não levaram em consideração os estudos de estresse crônico para entender o burnout como uma doença que tem um prejuízo socioemocional muito grande e aonde o cérebro está funcionando de uma maneira diferente, tá? E aí ele fala um pouco aqui dessa diferença do que a gente tem no DSM, do que a gente não tem no DSM-5, né? Aí ele traz aqui, ó, que na psicologia organizacional as dimensões são dimensões diferentes de avaliação entre uma pessoa que está com estresse crônico ou não, mas que na clínica
é a mesma coisa e que a gente trata do mesmo jeito, né? E aí ele vai trazendo a patogênese do estresse, do burnout clínico. Aí ele vai falando que na clínica, quando os estudos que nós temos de pessoas com fadiga mental na clínica, que ainda não chegaram no burnout, ou seja, elas vêm para a clínica para tratar fadiga e esgotamento mental antes desses 3 meses de diagnóstico, antes dela estar muito mal, porque isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente sabe também através dos estudos, a pessoa que procura um tratamento de burnout, ela procura depois da crise de esgotamento, que é o ápice da condição, né? Dessa condição, dessa doença, não é uma doença, né? Dessa condição, dessa grande dificuldade, dessa dificuldade mental, emocional aí. Então, em contrapartida, as pessoas que procuram antes, quando elas começam a apresentar sinais de fadiga, que a gente chama de uma fadiga leve ou de uma fadiga moderada, mas que não é um diagnóstico, é uma dificuldade, é uma condição daquele momento da pessoa, essas pessoas costumam ter uma melhora muito melhor e mais rápida do que quando a pessoa está totalmente diagnosticada com burnout. Então, e a gente entendendo também de sistema nervoso, a gente entende que esse é um processo que a pessoa vai adquirindo, né? A pessoa não está hoje bem, amanhã ela acorda com burnout. O sistema nervoso, ele vai... e aí ele explica isso nesse estudo, através de outros estudos, né? Que a gente já tem evidência suficiente para entender cerebralmente, corporalmente, que o sistema nervoso em relação ao estresse, ele vai ficando desadaptativo. Óbvio que tem algumas pessoas que sempre foram desadaptativas em relação ao estresse, que sempre tiveram dificuldade de lidar com o estresse por outras razões, e essas pessoas talvez desenvolvam burnout com mais facilidade, mas que fora esse grupo, quando a gente exclui esse grupo, as pessoas que desenvolvem um estresse crônico ou a fadiga, né? Tô com a fadiga, mas não tô com um diagnóstico de burnout, elas vão, o sistema nervoso, ele vai desenvolvendo uma capacidade de lidar com o estresse cada vez menor. E por quê? Porque o sistema nervoso, o que ele vai fazendo? Ele vai tentando trabalhar em homeostase, em equilíbrio. Então, quando a gente começa a ter muitos estresses na vida, o que o sistema nervoso faz? É como se ele aumentasse a régua do que é um estresse. E aí a gente começa a interpretar o estresse da vida como algo que não é estressante, mas é totalmente estressante, e o meu corpo está sentindo isso, e a minha mente está sentindo isso. Então, ele se adapta mal adaptativamente. Ah, mas tem a maneira adaptativa de que ele sabe lidar bem? Tem, só que é uma das controvérsias aqui que este autor está trazendo. Então, o que ele traz, né? Ele traz que, inclusive, a maneira... cadê? Ele está aqui nesse parágrafo aqui, ó. Ele traz, inclusive, que a maneira que as pessoas lidam, né, enfrentam o estresse para chegar num adoecimento, para uma disfunção, né, desadaptativa ou não, aqui, ó, as coping strategies like asking for social support and reflecting on one's situations and feelings ficam diminuídas. Então, o que ele fala? Quando o cérebro está nesse processo de falta de controle das próprias emoções, de cognição, e meio na falta, né, ele está funcionando em falta, uma das coisas que acontece é que a perseverança das pessoas que estão em burnout, ela continua, né? Porém, essa perseverança muitas vezes contribui para a manutenção do estresse crônico. Por quê? Porque a pessoa deixa de procurar ajuda porque ela acha que o que ela está vivendo é normal e é aquilo mesmo. No entanto, ela continua com todos os sintomas. E aí ela começa a desenvolver esses sintomas cada vez mais fortes, como esses que eu li agora, né? Como déficit cognitivo, como insônia, como problemas gastrointestinais, como a reatividade emocional muito alta, a pessoa não consegue sair dos seus processos emocionais com facilidade, tá? E aí ele traz aqui que na literatura de mental fatigue, né, da fadiga mental, a gente tem aí basicamente os mesmos sintomas das pessoas, só que relacionados à vida no seu total, né? O que a gente tem aqui é ó, que em contraste, as pessoas que têm fadiga mental, né? Os pacientes que têm burnout não aparecem serem do not appear to be particularly reluctant to spend high levels of effort in activities, que seria aqui, né? O que quer dizer isso? Isso é uma das coisas que eu sempre falo também nas minhas aulas. Isso quer dizer que
O paciente que está com diagnóstico de burnout, que ele já chegou naquele extremo da fadiga mental, como se fosse, porque o autor está querendo dizer que isso é um processo até chegar lá, ele em algum momento para de achar que ele precisa parar de ter esforço gigantesco nas atividades, que é uma das coisas que eu sempre falo, a pessoa continua empregando um grande esforço. Por quê? Porque o cérebro, ele já não está fazendo essa diferenciação, essa atividade aqui me cansa muito, deixa eu só colocar o pé no freio. Ele continua tendo muito esforço nas atividades, o que faz com que ele fique cada vez pior. Já as pessoas que procuram ajuda antes desses 3 meses e que estão com fadiga mental, elas têm mais facilidade e uma das maneiras delas enfrentarem já a situação de fadiga é falar assim, não, eu preciso colocar o pé no freio em algumas coisas. Então essa é a diferença também daquela pessoa que tem uma predisposição maior a ficar melhor através dos estudos, né? Em menos tempo, e a pessoa que vai demorar mais para ficar melhor, porque ela possivelmente chegou até o extremo de onde o sistema nervoso dela podia, né? Ela literalmente burned out o sistema dela, né? Daí que vem também a questão do burnout. E aí ele traz aqui um dado, que é o dado da psicofisiologia, de a falta de recuperação, e que ele traz isso que eu falei para vocês hoje, na questão da fisiologia, essa aqui também, Changes in the Stress Physiology, que o estresse eu não estou compartilhando, peraí. Não, cadê? Aqui. Que o estresse na fisiologia, né? A gente consegue entender que algumas pessoas não estão conseguindo regular o estresse do que outras, basicamente porque elas demoram muito mais tempo ou nem conseguem retornar ao seu estado natural depois de um estressor, e a gente tem bastante dados sobre isso. Aliás, a minha pesquisa foi sobre isso, né? Sobre essa capacidade que a gente tem de retornar ou não, que é o que a gente chama em algumas áreas da psicologia de regulação. Então, a pessoa tem essa dificuldade de regular, tá? E aí ele traz os sistemas crônicos quando o estresse é crônico, quais são os sintomas, então, dessa revisão toda dele, né? Aí ele fala, bom, a gente tem sintomas físicos, né? Então, sistema imune, cardiovascular, sistema digestivo, sistema endócrino, sistema reprodutório, problemas mentais, então, regulação das emoções, memória danificada, concentração danificada, cognição danificada, dificuldade de tomar decisão danificada, porque ele não consegue acessar a memória nem para regular, nem para tomar decisões de uma maneira boa, e também, muitas vezes, a performance danificada, né? A gente tem aí dados de performance danificada aqui nesses estudos aqui que ele está citando. Problemas emocionais, então a possibilidade de regular suas emoções, de estabilizar suas emoções, de conseguir se recuperar de momentos estressores, e questões de comportamento, que muitas vezes as pessoas começam a ter questões de relacionamento afetadas, questões de falta de paciência, questão de sociais afetadas, inclusive com os outros, tá? E aí ele traz também uma questão muito importante aqui, que ele fala da pseudopsicopatologia. Então, será que o estresse crônico é uma pseudopsicopatologia? Quer dizer, ela não é uma patologia, ela está fingindo, não é científica. E aí é que eu acho muito interessante, porque ele fala assim, bom, a gente tem ciência suficiente para dizer que ela dá uma disfunção em tudo isso que a gente falou. Porém, a gente não está tratando isso na clínica psicológica, quando ela não está relacionada ao trabalho, como uma patologia. E muitas vezes a gente culpabiliza o paciente por não conseguir lidar com o estresse de uma maneira boa na vida dele, o que muitas vezes também causam, ele fala aqui nesse estudo, e temos dados que causa muito mais desamparo aprendido, fazendo com que o paciente não consiga melhorar. Olha o desamparo aprendido aí de volta, inclusive nesse estudo. Então, ele traz esse questionamento: será que a gente deveria continuar vendo o estresse crônico, fadiga mental, como uma pseudopsicopatologia? Será que a gente não deveria estar tratando isso como um problema real, mental, psicológico? E eu acho isso muito interessante, porque se você for perguntar a minha opinião é que sim, deveria, né? Quando eu estudo lá todas as pesquisas de neurociência, todas as pesquisas de biologia em relação ao estresse, fala, gente, o impacto na vida da pessoa é muito grande, na maneira que o cérebro dela está funcionando é muito grande, né? Então ele traz esse questionamento. De qualquer forma, né, quem é psicólogo clínico, você não vai dar o diagnóstico,
muitas vezes, porque esse diagnóstico não existe, a não ser o burnout, mas você vai ajudar a pessoa a melhorar de qualquer jeito, né? Porque a gente, dentro da psicologia, nós sabemos, a gente não trata só patologias. Muitas vezes as pessoas vêm com dificuldades e a gente vai ajudar ela com essa dificuldade, mas acho que é importante a gente nomear essa dificuldade, né? Para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo com elas. E aí, ele traz as questões do tratamento e ele traz o tratamento que eles foram fazendo, baseado em 3 fases. Então, a fase 1 do tratamento é a fase de crise. O que quer dizer isso? Tirar a pessoa da crise da fadiga mental, e eu sempre falo isso, inclusive isso está no programa Driblando Exaustão, que é para os meus alunos do PNP. Então, o que é essa questão da fadiga mental? Tirar a pessoa da crise. É ajudar a pessoa a aprender a viver o estresse e ter tempo de recuperação. Porque a pessoa que está em estresse crônico, o cérebro não recupera, né? Então, ele não aprende a recuperar. Ele está sempre em alerta e aí ele fica fadigado. Então, qual que é a questão aqui? Ensinar a pessoa e ajudar esse sistema nervoso a ter esse tempo de recuperação. Essa é a primeira parte do tratamento que ele tem os dados dele de que deram certo, tá? Eu não vou entrar nessa questão do tratamento aqui, tem bastante vídeo de outros estudos sobre isso. E depois ele traz a fase 2, a de recuperação do sistema de estresse. Então, a gente precisa recuperar, a gente precisa ajudar esse paciente a aprender a descansar, a gente precisa muitas vezes ajudar esse paciente a descansar, a tirar esse tempo para si, a ter uma vida balanceada, em relação à quantidade de sono, a comida que ele come, o que ele usa para lidar com o estresse do dia a dia, que muitas vezes é o álcool, é a comida, ou é um outro tipo de vício, né? E aí a gente ajuda ele a conseguir ir se regulando na sua totalidade, e aí chega a terceira fase, que é a fase de prevenção, onde o paciente já está muito melhor, já não está com aqueles sintomas todo de estresse agudo muito alto, aonde a gente começa a fazer uma manutenção e começa a ajudar ele a falar assim, tá bom, então como que a gente vai ajudar você a não cair mais nesse processo, né? Como que a gente vai ajudar você a não ter, a lidar com as situações da vida, entender quando que teu corpo precisa parar e parar. Como que a gente vai ajudar você a lidar, fazer estratégias que você consiga trazer a tua mente para um lugar melhor, ou até mesmo estabelecer limites, falando, esse tipo de ambiente me estressa demais, eu preciso sair desse ambiente. E como esse autor é um ator que estuda a organização e clínica, ele traz um questionamento aqui super importante na minha querida opinião, que é o seguinte, ele fala assim, poxa, será que não está na hora da gente parar de olhar para o burnout como uma incapacidade da pessoa em lidar com o estresse, mas sim de olhar para uma questão cultural das organizações em mudar a quantidade de estímulo estressor que elas dão para os seus trabalhadores? E eu falo muito sobre isso também, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente precisava olhar para esse lado também. No entanto, eu acredito, e aí não tem nada a ver com esse estudo aqui, que a tendência é só piorar, né? É só gerar mais e mais e mais estresse e mais demandas, e aí a gente não sabe muito bem aonde que nós vamos parar, porque o sistema nervoso, na verdade, são pouquíssimas pessoas que conseguem lidar com isso o tanto quanto o mundo está nos pedindo, né? Então, mas sim, eu acho essa pergunta que ele faz através de todo esse estudo, dessa narrativa que ele constrói importante. Ele é um estudo em forma de opinião, de narrativa. É um estudo diferente do que eu costumo trazer aqui para vocês, mas que eu acho que está, assim, muito em voga. Eu trabalho muito com empresas, vocês sabem, e trabalho no consultório, na clínica, e trabalho também com as minhas alunas psicólogas, e isso é uma coisa, gente, esgotamento tá aí entre os sintomas que a gente mais vê no consultório hoje, né? Então, esgotamento e ansiedade, eles estão aí muito próximos, e eu acho sim que está na hora da gente poder ampliar um pouco o nosso olhar sobre isso, tentando entender o que nós temos de estudo sobre isso, que não seja um diagnóstico, tudo bem, mas que a gente possa pelo menos ter ferramentas para conseguir ajudar as pessoas a lidar com essa dificuldade, né? Então, esse daqui é um estudo que traz todas essas questões. Se vocês quiserem saber de tratamentos que já foram testados, o último estudos mostram, eu falo sobre um estudo sobre isso, vocês podem ter um pouco mais de informação ali, e me digam aqui se vocês têm dúvidas, se ajudou vocês, e qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre o que esse autor está trazendo, que tem muita gente que vai ser a favor, tem muita gente que vai ser contra, né? Mas aí também coloquem o porquê, queremos saber o porquê das coisas, tá bom?
Esse foi o Estudos Mostram da semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso agregue na clínica de vocês, agregue na maneira que vocês tratam os pacientes, os clientes de organização e até o nosso próximo estudo.